Oi galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de biologia. Continuando o estudo das células, na última aula vimos como era a célula procarionte e algumas características da célula eucarionte, como diferenciação da célula eucarionte animal para a célula eucarionte vegetal. Mas hoje iremos trabalhar com os constituintes da célula eucarionte. Relembrando a célula eucarionte. A célula eucarionte é uma célula mais complexa. Ela é uma célula que tem um núcleo separado do citoplasma, numa região com a membrana nuclear separando esse núcleo. Vai ter diversas organelas. A membrana plasmática realiza várias funções e ela é muito mais complexa do que a célula procarionte. A célula procarionte ela é extremamente simples. Então a gente vai estudar agora cada uma dessas constituintes, dessas organelas e das membranas que compõem uma célula eucarionte. Bem, a primeira coisa que eu tenho que falar é da membrana plasmática. A membrana plasmática se trata de uma estrutura presente em todas as células, tanto eucarionte quanto procarionte. E é ela que separa o interior das células do meio externo. Não é à toa que esse envoltório está presente em todos os tipos celulares conhecidos. Não existe célula sem membrana plasmática. Ele possui uma característica de extrema importância para a manutenção da vida, que é a permeabilidade seletiva. Isso basicamente quer dizer que tudo que entra e sai da célula depende diretamente da membrana plasmática. É ela que vai falar assim, ó, você pode entrar, você não vai sair, você é importante, você não é importante para a célula, você está prejudicando, você que vai sair. Então, como foi falado, a função é o quê? O controle do que entra e do que sai da célula, que é chamado de permeabilidade seletiva. Além disso, a membrana também atua no reconhecimento e sinalização das células, eventos relacionados a glicolipídios, glicoproteínas e proteínas. Então, essa membrana plasmática ela é formada por camadas de proteínas e de glicoproteínas. A gente vai ver agora a função mais detalhada de como ocorre esse transporte, essa permissão, vamos dizer assim, de entrada e de saída de constituintes dentro da célula. Bem, o transporte que ocorre de saída e de entrada pode ser de duas formas: transporte passivo e transporte ativo. Transporte passivo é aquele transporte que não vai haver gasto energético. A célula não vai gastar nada para fazer essa movimentação. A membrana vai fazer essa movimentação sem gastar nada. Já no transporte ativo, haverá um gasto energético. Quando eu falo assim, gente, de energia, o nosso corpo ele é muito inteligente. Deus fez o ser humano, e na verdade todos os seres vivos, muito inteligente. Porque todo o intuito do corpo é evitar desperdício. Então, a maioria dos transportes vai acontecer de forma passiva. Não vai gastar energia. Não tem por que a célula gastar energia para fazer algumas coisas. Ela sempre vai acumular energia. Já alguns transportes, que às vezes é até evitado pela célula, há gasto de energia. A energia no formato de ATP, adenosina trifosfato, que a gente vai estudar mais para frente. Mas o corpo, ele vai ter a membrana plasmática, na verdade, vai ter esses dois tipos de transporte. O passivo, onde não gasta, o ativo, onde gasta. Falando do passivo, eu vou ter o passivo de duas formas diferentes. O passivo por difusão. Tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada são dois tipos de transporte passivo que consiste na passagem de substância pela região lipídica da membrana plasmática de um local de maior concentração para um de menor concentração. Em outras palavras, a favor do gradiente de concentração. Esse evento tem como finalidade igualá-las, mas sem que haja gasto de energia. Qual um transporte passivo por difusão extremamente importante que ocorre em todas as nossas células? O processo de eliminação e de entrada de gás. Quais são os dois gases principais que o nosso corpo trabalha? Gás carbônico e gás oxigênio. Respiramos oxigênio, liberamos gás carbônico. Esse processo de entrada do oxigênio na célula e saída do gás carbônico é por um processo chamado de difusão. Como assim, professor? A gente não respira oxigênio? Quando a gente respira oxigênio, nosso corpo fica rico em oxigênio. Porém, a célula não tem muito. Aí eu tenho uma situação assim, ó.
Aqui está a célula. Ao redor da célula, muito oxigênio mesmo. E dentro da célula, pouco oxigênio. Devido a essa diferença de concentração, o oxigênio que está aqui começa a entrar dentro da célula. Por quê? Porque como dentro não tem, e essa diferença de concentração, sempre a gente vai ter uma passagem do mais concentrado por menos concentrado, até igualar. E, em compensação, a gente sabe que o quê? Que a gente respira o oxigênio e libera o dióxido de carbono, que é o CO2. O que acontece? A gente usou o oxigênio, começa a encher de dióxido de carbono dentro da célula. E para o lado de fora quase não tem. Aí a célula começa a expulsar o dióxido de carbono. Ele sai por um processo facilitado, por uma difusão passiva. Não há gasto de energia. Então isso é um processo chamado de difusão. Outro processo passivo é a osmose. Já que a osmose, na difusão eu estou trabalhando com gás. A osmose eu vou trabalhar com água. Então, a osmose caracteriza pela difusão de moléculas de água por meio de membrana semipermeável de um meio hipotônico, com maior concentração de água, para um hipertônico, menor concentração de água. Também é um tipo de transporte passivo, então não há gasto de energia. Então, na osmose eu vou ter o quê? A água saindo de um meio que tem muita concentração para um meio de pouca concentração. Aqui eu trouxe uma célula vegetal e 3 meios diferentes. A célula vegetal no meio hipertônico, ela vai perder água e vai o quê? Encolher. Por quê? Porque fora dele tem pouca quantidade de água, pouquíssima, zero quantidade de água. Então o que ele faz? Ele pega a água que está dentro dele e expulsa. No meio isotônico eu tenho um equilíbrio. A quantidade de água, a concentração de água de fora é igual à concentração de água para dentro. Então ele entra, sai tranquilamente. Já no meio hipotônico, ocorre o quê? A quantidade de água fora da célula é muito grande. Como é muito grande, ele acaba empurrando para dentro da célula mais água, mais água, mais água. Podendo fazer até o que? A rompimento da célula, a explosão da célula, porque está muito concentrado de água. Então, esse processo que se dá por concentração é chamado de osmose. Agora, o transporte ativo. O transporte ativo é o que ocorre quando, através da membrana celular, com gasto de energia. Então, aqui agora eu já estou falando em uma energia que está sendo gasta. Nesse caso, o transporte de substâncias ocorre do local de menor para o de maior concentração, ou seja, conta um gradiente de concentração. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio, que ocorre em todas as células do corpo. Algumas proteínas presentes na membrana plasmática atuam como bombas de íons. Nesse caso, captura íons de sódio do citoplasma e transporta para fora da célula. Enquanto isso, também captura íons do potássio do meio e transporta-os para o citoplasma. Para cada 3 íons bombeados para fora da célula, apenas 2 íons de potássio são bombeados para o citoplasma. A bomba de sódio e potássio ocorre de forma contínua e é fundamental para o funcionamento da célula. Ou seja, a célula precisa de potássio. E ela tira o sódio. Só que o meio em volta da célula já está rico em sódio. Pela lógica seria o quê? O sódio que entraria. Mas aí, com o gasto de energia, a célula pega o sódio que tem dentro dela e expulsa para fora, para ficar mais ainda. Já em contrapartida, o potássio, a célula precisa de potássio. E ela já está cheia de potássio, mas ela quer mais. O que ela faz? Ela pega o potássio que está pobre na região em volta da célula e atrai. Ou seja, ela está lutando contra o gradiente, que pela lógica seria o quê? O mais concentrado ir para um menos concentrado. E na verdade a gente tem aqui um concentrado indo para um lugar mais concentrado ainda. E para que isso ocorra, é preciso gastar energia. Aí tem o processo aí mostrando a saída do sódio, que é o Na, e a entrada do potássio, que é o K. Bem, além disso, existe transporte também de moléculas grande e partícula, através de 2 processos, que é a endocitose e a exocitose. A endocitose é um processo que ocorre nas células e tem por objetivo trazer para o interior dessas estruturas substâncias por meio da invaginação da membrana plasmática. Essas invaginações nada mais são do que dobras na própria membrana para o interior da célula.
Ou seja, a endocitose é quando a célula invagina, ela começa a cobrir alguma partícula que está fora dela para trazer para dentro da célula. Não houve uma passagem por dentro da membrana. A membrana cria assim, ela circula a partícula que ela quer e traz para dentro. Essa endocitose pode ser de fagocitose ou de pinocitose. A fagocitose ocorre no processo de endocitose apenas em células móveis, que ocorre a emissão de pseudopódios, que são prolongamentos do citoplasma, que captura partículas menores como um micro-organismo. É uma forma, gente, de alimentação mesmo. Imagina uma bactéria. A bactéria não tem boca. Como é que ela vai se alimentar? Ela vai pegar os nutrientes através da fagocitose. Ela faz com que a membrana pegue aquele ali nutriente e jogue para dentro. Já na pinocitose, a célula apresenta a capacidade de ingerir fluidos e algumas moléculas neles presentes. A pinocitose pode não ser seletiva, ou seja, pode capturar fluidos específicos ou capturar qualquer produto do meio externo. Aqui eu tenho dois processos. No processo de fagocitose, eu tenho a injeção de uma partícula sólida. Então a membrana começa criar uma invaginação até cobrir ele todinho. Depois que cobrir, ele vai jogar para dentro. Já no fluido na pinocitose, o que ele faz? Ele cria uma invaginação que atrai aquele líquido para dentro. Chegou aqui, ele fecha e joga, como na forma de uma vesícula, para dentro do citoplasma. Isso seria uma endocitose. Já na exocitose, consiste na secreção de produtos para fora da célula, para o exterior, por meio de fusão das vesículas formadas no interior da célula, que contém os produtos com a membrana plasmática. Quando a vesícula entra em contato com a membrana plasmática, as moléculas lipídicas, com o auxílio de proteínas específicas, são rearranjadas e a vesícula passa a fazer parte da membrana, eliminando seus produtos para o meio extracelular. Um exemplo da exocitose é a secreção do hormônio por glândulas para a corrente sanguínea. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma vesícula, uma bolsa que contém um elemento que a célula precisa eliminar. Essa bolsa ela vai se irradiar aqui e vai se unir à membrana plasmática. Quando chega aqui, ela se abre, eliminando o conteúdo dela. Isso é chamado de exocitose. Bem, um segundo constituinte é a parede celular. A parede celular é uma estrutura localizada externamente, envolvendo a membrana plasmática e está presente em células vegetais, organismos procariotos e alguns eucariotos, como os fungos. Ela é constituída por cadeias de glicídios e aminoácidos que variam entre as espécies, podendo variar até mesmo dentro do mesmo indivíduo, de acordo com o tipo celular. Em fungos, o principal componente da parede celular é a quitina, e nas plantas, a celulose. A parede celular apresenta como principal função proteger a célula, reforçando externamente. Diante disso, tem papel muito importante para evitar plasmoptise, que é a ruptura da célula devido ao aumento do líquido em seu interior, em plantas e alguns protozoários, bactérias e fungos. Nas células vegetais, que se mantêm muitas vezes túrgidas, a parede celular permite o aumento da rigidez de alguns tecidos, auxiliando assim na sustentação de certas partes da planta. Então, a parede celular ela vai ser em volta da membrana plasmática e ela vai ter como função proteger o conteúdo, proteger e dar sustentação. Imagina, por exemplo, uma sequoia. Uma sequoia é um tipo de árvore que chega a mais de 100 metros. A parede celular é que vai permitir essa rigidez. Tanto que uma planta, mesmo depois de morta, de ser arrancada, ela permanece ali com o corpo dela. Por quê? Porque há a parede celular. Um móvel feito de madeira, na verdade, o que tem ali não são as células do jeito que era. É apenas a parede celular. A parte de dentro da célula já foi destruída. Diferente do ser humano. O ser humano não tem essa parede celular. Então, toda a membrana plasmática com o que tem dentro da célula, ela é decomposta, ela se acaba. Diferente da planta que tem a parede celular. Pronto. Agora a gente já viu as duas principais membranas, que é a membrana plasmática, dois principais envoltórios, na verdade, que é a membrana plasmática e o parede celular. A gente vai ver agora o que tem dentro da célula. E para estudar isso, a primeira coisa que eu quero falar é do citoplasma. Na região entre a membrana plasmática e o núcleo, chamado de citoplasma, há um material gelatinoso, o citosol, também chamado de hialoplasma ou matriz do citoplasma.
Nesse material, ocorrem diversas reações químicas do metabolismo. Há também mergulhado no citoplasma várias organelas responsáveis pela atividade da célula. Então, o citoplasma é o que tem dentro da membrana plasmática. É tudo que tem dentro da célula, fora o núcleo, que é o centro. Então, essa outra região aqui é o núcleo e aqui é a membrana plasmática. Tudo que tem aqui dentro é chamado de citoplasma. E nele vai estar a organela. É no citoplasma que vai ter o citosol, que é tipo uma gelatina, uma substância gelatinosa, que vai estar as organelas dentro dele, onde vai realizar as funções da célula. Agora, os centríolos. Os centríolos são organelas citoplasmáticas comuns nas células eucarionte. Eles ficam localizados nas proximidades do núcleo, em uma região denominada de centrosoma, onde estão dispostos aos pares e perpendiculares uns aos outros. Essas estruturas possuem organização bem simples, porém indispensáveis ao funcionamento de uma célula, sendo formado por um conjunto de microtúbulos, constituídos basicamente por proteínas globulares alfa e beta. Em um arranjo padrão, 9 grupos, cada um contendo 3 microtúbulos interligados por proteínas denominadas dineínas. Entre as funções desempenhadas, destaca-se constituição do fuso aromático durante o mecanismo de divisão por mitose e meiose. Não se preocupe que a gente vai trabalhar quando estiver trabalhando com divisão celular. E formação dos cílios e flagelos, responsáveis por inúmeras atividades, dependendo do tipo de organismo. Cílio e flagelo é muito utilizado como forma de movimentação de algumas células e de segurar em algum substrato. Mas também a gente vai estudar isso no segundo ano. Aqui está os centríolos, né? Eles ficam assim, um de um lado e o outro perpendicular. Ele é formado por 9 túbulos e cada um com 3 microtúbulozinhos. E as funções dele a gente já viu. Agora os ribossomos. Toda célula tem ribossomo e eles são de extrema importância. São estruturas celulares presentes em células procariontes e eucarióticas, responsáveis pela síntese de proteína. Na biologia, quando a gente fala em síntese, a gente fala de formação. Ou seja, os ribossomos vão ser responsáveis pela formação das proteínas. Essas estruturas são formadas por 2 subunidades, uma maior e uma menor, constituída por molécula de RNA, que é o ácido ribonucleico, e proteínas. Eu não vou falar do funcionamento. O funcionamento de ribossomo a gente trabalha lá no 3º ano. Mas é importante vocês entenderem que eles são de extrema importância, porque eles que vão fazer a proteína. E as proteínas é que vai dar características a tudo que existe dentro do organismo. Tudo vai funcionar graças às proteínas. Agora o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela que está relacionada com a síntese de moléculas orgânicas, ou seja, a fabricação de algumas moléculas orgânicas. Existem 2 tipos de retículo, o liso e o rugoso, que têm forma e funções diferentes. O rugoso é associado aos ribossomos e à síntese de proteína, enquanto o liso produz lipídios. Os retículos são estruturas membranosas, compostas de sacos achatados e localizados no citosol da célula, ou seja, no citoplasma. Então eu tenho o retículo endoplasmático, liso e rugoso. O liso é esse aqui que está em volta. Ou seja, ele é liso porque dá para ver pela estrutura que ele é lisa. Já o rugoso, ela tem essa estrutura granular. Por quê? Porque colado nele fica diversos ribossomos. Tá? Quanto à função, o retículo endoplasmático rugoso tem como função formação de proteína, glicolização de proteína, montagem de proteína, síntese de fosfolipídio. Já o retículo endoplasmático liso tem a função de síntese de lipídios, por exemplo. Lipídios são gorduras. Metabolismo de carboidrato, quebra carboidrato, armazenamento de íons de cálcio, inativação de substâncias tóxicas. Quando vocês bebem muito álcool, o corpo fica saturado de álcool. É o retículo endoplasmático liso que vai ajudar o corpo a eliminar o álcool, quebrando aquele álcool e eliminando ele. Complexo golgiense. O complexo de Golgi, ou chamado também de complexo golgiense, é uma organela celular que está relacionada com o processo de secreção de substância. Trata-se de uma estrutura formada por várias vesículas achatadas, as quais estão dispostas formando uma espécie de pilha de vesículas. O complexo golgiense é, de maneira resumida, uma organela relacionada com a produção, processamento,
empacotamento e endereçamento de substâncias no interior da célula. Se uma substância precisa ir de um lugar para outro, é o complexo de Golgi que vai criar um envelope, vai botar aquela substância dentro e vai carregar, certo? O complexo de Golgi também tem uma função muito importante. Ele é responsável por originar o acrosoma, que é uma vesícula encontrada na cabeça do espermatozoide, que contém enzimas necessárias para a penetração desse gameta no ovócito secundário. O acrosoma é essencial para a realização da fecundação. Que é isso? Supondo, aqui tem um espermatozoide e aqui o óvulo. Na cabeça do espermatozoide vai ter uma enzima, e essa enzima ela vai ser responsável por conseguir penetrar. E quem vai fazer isso é o acrosoma, que é originado lá no complexo de Golgi. É o complexo de Golgi que vai criar essa estrutura na cabeça aqui do espermatozoide que permitirá a entrada aqui no óvulo. Aí tem o complexo de Golgi, ele é formado por várias vesículazinhas, e essas vesículas é que faz o empacotamento da substância. Bem, os lisossomos. Os lisossomos é uma organela membranosa presente nas células eucarionte. Sua função é digerir substância para a célula, processo que ocorre graças às inúmeras enzimas digestivas que contém. Supondo que algum micro-organismo, alguma coisa, entrou dentro da célula e a célula não quer aquilo ali dentro. É os lisossomos que vão lá, engloba aquela partícula. Como tem enzimas digestivas, vai digerir, vai quebrar aquilo ali e vai expulsar de dentro da célula. Alguma organela morreu, não está prestando mais, não tem mais a função. A mitocôndria já não tem mais a função dela. Também é o lisossomo que vai pegar, vai digerir e vai jogar para fora da célula. Os vacúolos. Os vacúolos são estruturas celulares envolvidas por membrana plasmática, muito comum em plantas e presentes também em protozoários e animais. Tem diferentes funções, como regular pH, controlar a entrada e a saída por água, por osmorregulação, armazenar substância, fazer a digestão e excretar resíduos. No meu caso aqui, eu estou mostrando um vacúolo de uma planta. Ele é responsável principalmente por armazenar substância. O que faz armazenar, por exemplo, o suco da laranja? Eles ficam armazenados dentro dos vacúolos da célula, certo? As mitocôndrias. As mitocôndrias é essencial para a célula, porque são organelas complexas presentes apenas em células eucarióticas. Fala-se que durante a evolução, a mitocôndria era uma bactéria que entrou dentro de uma célula eucarionte. E aí, com o passar do tempo, ela começou a fazer parte da célula. E a gente vê que ela é muito característica, muito parecida com uma bactéria mesmo. Qual é a função da mitocôndria? A função principal é produzir a maior parte da energia das células, através do processo chamado de respiração celular. Ou seja, o que garante energia ao nosso corpo, às células, é a respiração celular feita no mitocôndria. É ela que vai formar energia no formato de ATP. O tamanho, a forma, a quantidade e a distribuição das mitocôndrias varia de acordo com o tipo de células. Eles ainda possuem o seu próprio material genético. É uma questão importante essa parte de genética que a gente vai trabalhar no terceiro ano, que pelo DNA mitocondrial dá para descobrir se o indivíduo é filho de uma determinada mulher. Mas isso deixa para o terceiro ano. Então a mitocôndria ela vai garantir a produção energética. E vai ter células, como as células musculares, que acabam sendo muito utilizadas, que a quantidade de mitocôndrias vai ser muito maior do que em outras células. Os cloroplastos. Cloroplasto é uma organela celular encontrada em células vegetais e alga. Os cloroplastos são um tipo de plastídeos ou plastos que, junto com a presença dos vacúolos e parede celular, caracteriza uma célula vegetal. O cloroplasto é rico em clorofila, um pigmento verde que atua no processo de fotossíntese, e é responsável por garantir cor verde das plantas e algas verdes. Além de clorofila, os cloroplastos apresentam também carotenoides, que são pigmentos de tom amarelado e alaranjado. Esses pigmentos normalmente são mascarados pela clorofila. Então, o cloroplasto vai ter um pigmento chamado de clorofila, que vai dar a cor verde às plantas. Onde é que vai ter muito cloroplasto na planta?
nas folhas, que é o local mais verde da planta, são as folhas. Eles são extremamente ricos em cloroplastos. E esse cloroplastos, que é cheio de clorofila, vai permitir a realização de fotossíntese, do processo de alimentação, de nutrição autotrófica da planta. Aqui eu tenho uma micrografia mesmo, a imagem de uma célula no microscópio, onde dá para ver duas estruturas muito importantes aqui, que é a parede celular, limitando a célula, e ver aqui inúmeros cloroplastos, certo? E aí, galera, hoje a gente trabalhou com as principais organelas. A gente vai ver também questões de como é o núcleo, o que tem dentro do núcleo, qual a importância do núcleo. Hoje eu parei mais para falar sobre as membranas, os envoltórios da célula e o que tem dentro do citoplasma. Professor, só são essas organelas? Não, existem outras organelas. Mas para agora, para o nosso estudo, essas são as mais importantes. Respondam à atividade que eu vou deixar para vocês aí no material. Qualquer dúvida, podem me perguntar, podem chamar, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.